Olá, olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma noite para resolver os exercícios de Química do Chave do Enem. E hoje nós vamos resolver exercícios de reações orgânicas. Bora lá? O primeiro exercício vai falar do TNT, o trinitrotolueno. É um poderoso explosivo obtido a partir da reação de nitração do tolueno. Reação de nitração. O tolueno é esse composto que eu tenho benzeno ligado a um metil, né? O metilbenzeno, popularmente conhecido como tolueno, como esquematizado. Então você tem o seu reagente, certo? E aí você tem quem? O ácido nítrico, já que é uma reação de nitração, e tem que ter a presença do ácido sulfúrico, né? Um ácido concentrado ali para potencializar essa reação. A síntese do TNT é um exemplo de reação de neutralização. Estamos neutralizando o ácido com uma base. Desidratação, substituição, eliminação ou oxidação, né? Claro que quando a gente reage a um composto orgânico, numa reação orgânica, a gente tem como subproduto, né, quando a gente envolve ácidos, a água, mas o principal motivo aqui não é formar a água, é formar o TNT. Então, o que está acontecendo? O que aconteceu com os hidrogênios do benzeno, né? Eu estou eliminando alguma coisa? Eu estou causando, né, promovendo a oxidação? Ou eu estou trocando os hidrogênios do benzeno nas posições orto e para, já que o metil, né, o CH3, ele é um orientador orto-para, né? Então, por quê? Porque ele não tem insaturações. A gente vai falar também numa outra questão sobre isso, mas o metil, ele é um orientador orto-para. Então, quando você vai formar o TNT, você vai substituir, trocar os hidrogênios nas posições orto e na posição para pelo grupo nitro proveniente do ácido nítrico. Então, essa reação da síntese do TNT é uma reação de substituição, de troca. Eu estou trocando um pelo outro, certo? Próxima questão. Essa questão é muito boa. Eu posso resolver ela de duas formas, tá? E a gente vai primeiro para mais detalhado e depois a gente vai olhar as alternativas. A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. É muito trava-língua, mas esse nem é tão difícil, mas, né? Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de estruturas simples, como o caso simples, tá? Do C6H5CO2CH2CH3, cuja estrutura está mostrada a seguir. Então, C6H5 quer dizer que você tinha um anel ali, né? CO2 quer dizer que você tinha um C dupla O e depois um oxigênio. E aí seguia como uma sequência de átomo de carbono. Quando a gente olha, né, esse C dupla O e a continuação de carbono, a gente tem quem? Um éster, né? O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em um apreço por maior da reação de esterificação, respectivamente. Então, o que ele quer? Ele quer saber qual foi o ácido e qual foi o álcool que deu origem a esse éster aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Antes de olhar as alternativas, peguei a estrutura, uma reação de esterificação, então, é quando eu vou ter a reação entre um ácido carboxílico e um álcool, certo? E quando eu quero fazer o processo inverso, eu faço uma hidrólise. Eu reajo o éster com a água, eu faço a quebra, né? Hidrólise, quebra pela água. Então, o que vai acontecer? Aonde acontece essa quebra? Essa quebra vai acontecer na carbonila com o oxigênio. Bem aqui, você vai separar a substância. E aí, o que vai acontecer? Um ácido carboxílico e um álcool. Para ser um ácido carboxílico, você tem que ter a carbonila ligado a um OH. Tá aqui.
E para ser um álcool, você tem que ter uma sequência de átomos de carbono, né, no caso, com ligações simples, ligados ao oxigênio, e depois esse oxigênio tem que estar ligado a um hidrogênio. Então, o processo de hidrólise de um éster é você quebrar ali a ligação carbonila-oxigênio, e como eu sei que é proveniente de uma reação que veio de um ácido carboxílico, você tem que ter a carbonila e o OH. E o álcool, você tem que ter o grupo hidroxila ali ligado àquela sequência de carbonos. Quando a gente olha para essas duas substâncias que deram origem ao éster, você tem o etanol, 2 carbonos, et, ligação simples, an, álcool, ol. E você tem também o ácido. E aí, quando a gente for lá olhar, olha só, a gente já sabe, a única alternativa que tem etanol aqui é a A. Mas, se eu não sei, não sei, me deu um branco, não consigo quebrar. Eu vou olhar a molécula do éster como um todo. Eu não tenho benzeno ali? Sim, tenho benzeno. E tem a carbonila. Um ácido tem que ter, né, no caso, a carbonila. Então, nesse caso, o único que eu tenho ácido benzoico, né? Eu tenho ali, ó, ácido benzoico, né, do benzeno. Tem o álcool benzílico também, né? Mas aí tem o etanol, que é uma estrutura menor, então tem 2 carbonos. Então pode ser que quando você olha o benzeno e lembra, né, apenas que tem que ter a carbonila ali, o C-O e o OH para formar o ácido, você lembra então que é o ácido benzoico e o etanol. Às vezes você lembra o nome do álcool, mas esquece do ácido. Então, nesse caso, nas alternativas que a gente tem aqui, ela já, né, nos direciona. Então, a letra correta é a letra A. Eu tenho o ácido benzoico e o etanol, né, como sendo os componentes que vão reagir por meio da esterificação e formar esse éster. Certo? Tudo bem? Dúvidas? Espero que não, mas sempre, tá? Que você precisar fazer o processo de hidrólise é quebrar a ligação da carbonila com o oxigênio, sempre naquele ponto, ok? O oxigênio, ele pertence ao álcool, né? A carbonila ao ácido e o oxigênio ao álcool. Essa daqui a gente vai olhar detalhe por detalhe. O benzeno é um hidrocarboneto aromático presente no petróleo, no carvão e em condensados de água natural. Seus metabólitos são altamente tóxicos e se depositam na medula óssea e nos tecidos gordurosos. O limite de exposição pode causar anemia, câncer, leucemia e distúrbios de comportamento. Em termos de reatividade química, quando um eletrófilo, né, então aquele que tem, né, maior afinidade por elétrons, se liga ao benzeno, ocorre a formação de um intermediário, o carbocátion. É um componente que tem ali uma densidade eletrônica, né, tem a carga positiva, né, o carbocátion é um carbono positivo. Por fim, ocorre a adição ou uma substituição eletrofílica, tá? Com base no texto e no gráfico do progresso da reação representada, as estruturas químicas, né, encontradas em 1, 2 e 3 são respectivamente. Então, você vai ter o benzeno mais o bromo na presença de um catalisador, certo? Então, você precisa ali ter a presença do catalisador. O que acontece, né? A gente vai olhar cada uma das alternativas. Então, você tem a energia e você tem o carbocátion, e que vai formar o carbono positivo, e aí depois você vai ter a formação do primeiro produto e do segundo produto e do terceiro produto, ok? Quando a gente analisa aqui, ó, como que é o benzeno? O benzeno, ele tem as duplas alternando, uma sim, uma não, uma sim, uma não. Se eu olhar, tem 3 alternativas que eu já posso eliminar. Por quê? Por mais que eu acabei perdendo, né, um elétron ali, eu não perdi as 2 ligações de uma vez, né? As 3 ligações de uma vez. Eu vou olhar uma em saturação e é ali que eu vou trabalhar. Então, se a gente olhar a letra C, a D e a E, ele está colocando ali como carbocátion apenas, né, uma insaturação para o anel.
então já posso eliminar, porque você tem que lembrar que o benzeno ele tem que ter 3 insaturações alternadas. Se ele está ocorrendo uma reação de adição, uma reação de substituição, eu estou quebrando, eu vou quebrar uma dupla primeiro, né? Então, ele está falando de uma reação com um bromo, então eu quebrei uma dupla. Então, formei o carbocátion. Então, olhando ali na A e na B, o carbocátion está idêntico. E aí começa a aparecer, né, no produto 2, no produto 3, a diferença. O que vai acontecer? Acontece que nesse segundo produto, olha só, você teve uma adição do bromo. Quando você tem uma reação de adição, você tem que a dupla ela quebra, porque você está adicionando, né? O carbono ele tem que fazer 4 ligações. Se eu vou adicionar alguma coisa, né, as reações de adições ocorrem quando eu tenho uma insaturação. Mas se eu ainda ficar com dúvida, qual é a alternativa correta? Eu tenho que lembrar que eu parti de um benzeno e eu vou chegar num benzeno. Então, nesse caso, o meu produto final, ó, cadê a insaturação do benzeno para mostrar a ressonância do anel? Então, na letra A eu tenho, mas na letra B eu não tenho. Então, você tem que analisar produto por produto daquela reação e aí a gente chega na resposta correta, que é a letra A. Beleza? Próxima questão. Essa questão fala que em 2004, Calorin Bertozzi e colaboradores estudaram a reação clique entre várias azidas alifáticas substituídas, RN3, e ciclooctinas substituídas, R-ciclooctina, em que R e R', né, que é o radical, enfim, uma sequência de carbonos, são grupos substituintes genéricos, representada pela equação que segue. Então, eu preciso saber, né, eu preciso ali das azidas, da parte do N3, do nitrogênio, e também do ciclo das octinas, mas os outros substituintes, por hora, né, eu não preciso saber, porque às vezes pode ser uma parte muito grande, eu só preciso visualizar o que está acontecendo. Então, você tem lá as azidas e o ciclo, e aí depois você tem a mistura de 2 isômeros. Então, olha só. Você saiu de 2 reagentes e formou mistura de isômeros, quer dizer que você formou um produto, porque o produto é aquele. Só que você tem isômeros, porque tem alguma coisa de diferente naquele. Eles têm a mesma fórmula molecular, mas tem algo de diferente. Então, você tinha 2 reagentes, formou um produto, certo? E aí você tem uma diferença entre eles. Essa reação ocorreu em condições amenas, como esperado, e funcionou muito bem, mesmo na ausência do catalisador. No entanto, na ausência do catalisador, o produto formado era constituído por uma mistura de isômeros. A reação entre as azidas e os ciclooctinas são reações D, e os produtos formados são isômeros D. Então, quais são os termos que preenchem, respectivamente, as lacunas do texto? Reação de adição, substituição ou redução. Isômeros de cadeia, posição, função, certo? Quais são? Então, vamos olhar lá. Você tem a adição. Por quê? Primeiro, você tem 2 reagentes formando um produto, né? Você incorporou a azida no ciclo, né? Então, você tem ali a adição. Então, a primeira coisa é uma reação de adição. Depois, você pode reparar que tanto o ligante, o radical R, ligado ao nitrogênio, e a insaturação, elas estão em posições diferentes. Então, é uma reação de adição que ocorreu e os produtos formados são isômeros de posição, porque eu estou mudando a posição da insaturação ou a posição do radical também, né? Então, a letra correta é a letra B de bola, certo? Então, sempre olhar, ó, ele falou que é uma mistura de isômeros, quer dizer que ele formou um composto com a mesma fórmula molecular, só que tem uma diferença ali na hora de montar a estrutura dessa molécula, né? Então, tem uma diferença na posição, ou era na função, mas a função não, a gente viu que era a posição. Sempre que eu tenho 2, né, reagentes e formo um produto, eu juntei tudo, então uma reação de adição, ok? Certo?
Próxima questão vai falar sobre a acilação de Friedel-Crafts, que é uma reação de substituição em compostos aromáticos, em que um haleto de acila, né, quer dizer que eu vou ter que a carbonila, é adicionado a um anel benzênico, conforme a equação genérica a seguir. Então, você tem o benzeno, aí você tem o haleto, certo? De acila. E você tem o catalisador, cloreto de alumínio. E aí você forma a primeira reação, certo? E forma também como subproduto o ácido clorídrico. Considerando a dirigência dos radicais, então, eu tenho grupos que depois que eles são adicionados ao benzeno, eles vão direcionar as próximas reações, que eu não vou poder substituir qualquer hidrogênio, certo? Eu tenho uma posição, eu tenho os orto-para dirigentes e tenho o meta-dirigente também, então a gente vai levar isso em consideração. Analise a reação entre o aldeído benzoico e o cloreto de propanoíla. Então, são dois reagentes, que vão formar o meu produto orgânico e os produtos secundários, que é o ácido clorídrico, ok? Já que é uma reação ali de substituição. O produto orgânico da reação entre o aldeído benzoico e o cloreto de propanoíla é. Então, vamos analisar o que nós temos ali nos reagentes? Então, nós temos o benzeno, que sofreu a primeira reação de substituição. E aí agora ele tem o que? O C-OH. Toda vez que eu tiver uma insaturação no ligante, né, naquela componente que foi adicionado ao benzeno, né, que entrou na substituição do benzeno, eu tenho um metadirigente. Se ele tem pelo menos uma insaturação, ligação dupla, se tiver ligação tripla, ele vai ser metadirigente. Se só tiver ligações simples, vai ser orto-para, tá? Então, quer dizer que o hidrogênio que eu vou conseguir substituir é o hidrogênio na posição meta. É o hidrogênio que vai estar ligado ao carbono 3, né? Que é esse aqui, ó. Né? Tanto faz do lado direito ou do lado esquerdo, porque eu não tenho outro componente. Para ir direcionando, né? Mas tem que ser na posição meta, no sentido horário, ou meta no sentido anti-horário. Então, nesse caso, ó, vai ser exatamente nessa posição que vai ser, né, vai ocorrer ali a substituição. Então, a única letra que vai me trazer o ligante sendo adicionado, né, sendo substituído ali, o hidrogênio sendo substituído na posição meta é a letra B. Certo? Então, para resolver essa questão, a gente precisa recordar as dirigências, né? Primeiro ocorre a primeira adição ou a primeira substituição, aí pode ser em qualquer carbono, mas a partir dali ele passa a ser o carbono 1 e ele passa a direcionar as próximas reações que irão acontecer com aquele anel. Então, se ele tiver insaturação, meta-dirigente. Se ele só tiver ligações simples, vai ser orto-para dirigente, ok? E com isso, pessoal, eu termino a nossa aula de hoje, né? Reações orgânicas, tem bastante detalhe para ser visto, né? Mas não tem o cálculo ali, mas a gente tem que ter a atenção nas informações, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Fala galera, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez para o nosso Chave do Enem de Ciência da Natureza, Química, Física e Biologia. E é claro, né, professor aqui com Biologia, né, para a gente poder mandar ver a melhor disciplina que tem do planeta. E já estamos no Chave do Enem de número 7, exatamente, o penúltimo do ano. Sei que vocês estão cansados, muita coisa para fazer, trabalho nas escolas, eu sei. Mas vamos pegar esse último gás aí para poder terminar o ano da melhor forma possível. Beleza? 5 questões de biologia você resolveu no simulado essa semana, né? Com o tema de biotecnologia. É um tema que você vê principalmente caindo nas provas do Enem. Eles adoram colocar sobre biotecnologia. Mas por que, professor, que eles têm tanta vontade de colocar biotecnologia?
Porque a biotecnologia é quando você utiliza algo para resolver algumas questões envolvendo os seres vivos. Então, você pode usar desde um programa de informática para auxiliar em estatísticas de pessoas nascidas, até mesmo uma própria bactéria para produzir insulina. Então, a biotecnologia, ela tenta auxiliar o cotidiano humano. Então, a ideia de cair no Enem é exatamente porque eles têm também esse foco para ver se o aluno ele tem esse pensamento também de criar algo, de produzir alguma coisa ali que seja ótimo para toda a humanidade, beleza? Lembrando que a minha sequência de questões não necessariamente é a sequência que você está conferindo aí no seu simulado, mas pega o caderno, vai anotando aí todas as informações para ser um estudo bem legal. Vamos lá, primeira questão, terceirão, vamos lá. Responsável por prejuízos estimados em 5 bilhões de reais a cada safra. A maior ameaça à cultura da cana-de-açúcar no Brasil é um inseto praga, que é a mariposa, que é a Diatreia sacharalis, em sua fase larval, mais conhecido como broca da cana, porque ela faz um buraquinho e ela entra ali para poder se alimentar. Então ela acaba estragando parte ali, ó. Para combatê-la, uma empresa paulista utiliza organismos ainda menores e ferramentas da engenharia genética, que é biotecnologia. A startup desenvolve variedades de cana transgênica que associam a expressão de duas proteínas bioinseticidas da bactéria Bacillus thuringiensis, com um gene extraído de um outro micro-organismo, que é Agrobacterium, que confere maior tolerância ao herbicida glifosato. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Nós temos a mariposa, que ela é um inseto, que ela vai na sua fase larval, penetra ali, faz um buraquinho na cana ali, acaba estragando parte dela ali, certo? Então, para ter uma melhor qualidade ali das canas, para fazer todos os seus produtos, ela precisa ser uma matéria-prima boa. Então, o que é essa startup? Essa galera aí que está pensando em engenharia genética. Eles simplesmente resolveram criar uma cana transgênica, onde ela naturalmente cria e desenvolve a expressão de um bioinseticida. Ou seja, é como se ao chegar na cana, essa mariposa ela não tivesse esse interesse de colocar suas larvas, e as suas larvas, se forem postas, elas não vão ter a pretensão de entrar na cana, e simplesmente acabam morrendo de fome e acabam sendo eliminadas, certo? Então, isso é naturalmente, sem jogar ali um spray, qualquer outra coisa, certo? Ela simplesmente vai sair. Por quê? Porque eles pegaram esse gene de uma bactéria e colocaram em outra. E aí, essa mudança, essa troca de gene de uma espécie para outra, é um exemplo de transgenia, um exemplo de engenharia genética. Ou seja, eu preciso adaptar um DNA para receber uma outra sequência de DNA e fazer com que esse DNA da matéria-prima, no caso a cana aqui, produza um gene que ela não é acostumada a produzir, certo? Então, olha só, dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Aqui você tem o DNA de uma bactéria, você está vendo que foi feito um corte, que é um DNA, que é o plasmídio, que a bactéria tem 2 DNA. Esse daqui é o plasmídio, que é o que causa resistência a antibiótico. Então, ele é circular, você vê que foi feito um corte, né, com uma enzima de restrição, então é uma proteína que faz esse recorte. E aí está do lado direito ali, ó, corte do DNA a ser clonado com a mesma enzima de restrição. Então, o que eles fazem? Eles pegam esse corte e simplesmente inserem nesse plasmídio mais esse DNA que vai recombinar. Professor, como assim DNA recombinante? Gente, você tem uma sequência de DNA, certo? Tá aqui, ó, meus 4 dedos, ok? De repente, eu corto isso daqui e vou colocar esses outros 2 dedos. Eles não são daqui, mas eles precisam agora se recombinar.
Eles precisam simplesmente mudar aqui, se interagir e todo mundo viver bem. Então, produzir esse DNA. O que vai acontecer? Está dizendo ali o seguinte, ó. Introdução, bem no centro, tá ali as duas ligases fazendo essas enzimas que estão como se fosse uma cola, tá? Aí tá dizendo ali, ó. Introdução do DNA recombinante na bactéria hospedeira. Aí você tem ali, ó, bactéria hospedeira com DNA recombinante. E tá ali, ó, multiplicação dos plasmídios e divisão da bactéria. Ou seja, eu simplesmente quero produzir um DNA e esse DNA eu quero produzir ele em alta quantidade. Então, nada mais, nada menos do que o ser vivo que se reproduz de uma forma mais rápida possível, que são as bactérias, certo? Então, olha só. Está dizendo ali, ó, o comando da questão. Para a obtenção de um organismo transgênico em laboratório, é necessário fazer o quê? Letra A. Utilizar uma enzima de restrição para cortar um gene específico. Opa, já estamos na resposta. Letra B. Que esse organismo não consiga expressar os seus genes. Gente, a ideia, eu quero que o gene seja expresso. Ou seja, que ele consiga ter uma ação, tá? Letra C. Que esse organismo não gere descendentes com genes de outras espécies. Bom, eu quero que esse indivíduo se prolifere com esse gene. Eu peguei de uma espécie e coloquei em outra para ele poder se dividir, certo? Então, eu preciso que ele se multiplique. Letra D. Inserir uma enzima no RNA produzido por vírus para expressar os genes. Então, eu vou pegar o RNA de um vírus para fazer essa expressão? Não, não é esse o momento de ativação. E letra E, que alguma proteína consiga se expressar quando exposta à radiação. Então, já vimos aqui que o correto é a letra A. Então, é um gene específico que vai ser inserido de uma espécie para outra, para com que ele consiga fazer essa expressão. Isso é um exemplo de transgenia. Isso é exemplo de engenharia genética. Então, a ideia de um transgênico é você pegar algo de interesse que está no gene, na parte genética de um ser e colocar em um ser, geralmente, muitas vezes, completamente diferente ou às vezes de espécimes diferentes, né? Pode ser um tipo de bactéria para um outro tipo. Ambas são bactérias, mas são espécies diferentes. Então, há essa recombinação, ok? Beleza? Vamos seguir para a segunda. Cientistas de vários países tentam encontrar um modo comercialmente viável de transformar células-tronco de animais em carne cultivada em laboratório, para suprir a demanda futura de proteína. A tecnologia tem potencial não apenas para a produção de proteína bovina, mas também para a de frangos, suínos e pescados. O desafio no momento é tornar o processo de produção da carne cultivada mais eficiente, escalável e competitivo economicamente, de forma a oferecer uma experiência idêntica à carne convencional. Gente, é o seguinte, a célula-tronco humana que mais tem uma diferenciação são as células-troncos embrionárias, tá? Então, só para você poder entender e lembrar lá do primeiro ano que você viu embriologia, tá? Quando junta espermatozoide e óvulo, vai ter um processo de divisões celulares, de mitose, são as clivagens, que vão formar centenas e centenas de células. Nesse primeiro momento, em que você, ser humano, são várias células, todas essas células são iguais. E quando chegar no momento de diferenciação celular, essas células que são todas iguais vão se transformar em tecidos totalmente diferentes. Vai formar tecido nervoso, vai formar tecido cardíaco, vai formar tecido ósseo, vai formar tecido hepático, vai formar intestino, vai formar tudo. Obviamente, a ideia não é você pegar uma célula embrionária e formar tecidos, né? Claro que isso é eticamente improvável e eticamente proibido. Você pegar, fazer uma fecundação
né, humana retirar e produzir um tecido para a medula de alguém que um dia rompeu em um acidente. Tá? Eticamente, isso é proibido. Já no caso com os animais, você precisa passar por um conselho de ética de uma universidade que seja aprovado esse experimento. E aí a célula-tronco, nós temos células-tronco adultas. Por exemplo, nos seres humanos, no meio dos ossos da bacia e do fêmur, nós temos a medula óssea, que são células que vão produzir células do sangue. Então, é um tipo de célula que vai se diferenciar e produzir outra. Então, é um tipo de célula-tronco. No intestino, nós temos células-tronco para produzir células que vão sendo perdidas no decorrer dos processos digestivos. Então, a ideia aqui da questão é simplesmente fazer o quê? Utilizar células-tronco de animais para com que eles consigam, de alguma forma, ativar os genes para com que seja produzidas a carne do indivíduo, ou seja, a musculatura do indivíduo, que é o que nós nos alimentamos normalmente, que é a musculatura do animal. Então, o filé do peixe é a musculatura dele, o filé do frango é a musculatura dele, um pedaço de bife é a musculatura do animal, certo? Então, aqui, o que eles querem fazer? Eles querem simplesmente com que seja algo viável, mais barato e tal, para poder suprir uma necessidade futura. Olha só, na número 1 está dizendo assim, ó, vamos ver qual delas estão corretas. As células-tronco são células animais que têm potencial de dar origem a qualquer tipo celular especializado, apresentando, entretanto, uma baixa capacidade de autorrenovação. Bom, as células-tronco, gente, elas não vão ter uma baixa quantidade de renovação. Ela simplesmente vai ter um tecido de grande renovação. Então, a gente já descarta essa daqui. Porque se ela tiver uma baixa capacidade de autorrenovação, o que vai acontecer? Você simplesmente vai perder essas células-tronco, não vai produzir mais. Então, onde que eu vou pegar, onde vai ser a origem dessas células-tronco? Vou conseguir pegar mais? Não vou? Então, a gente descarta ela. 2. As células-tronco hematopoéticas de mamíferos são células que possuem capacidade de se autorrenovar, então estão sempre sendo produzidas, e se diferenciar em células especializadas do tecido sanguíneo e do sistema imune, sendo denominadas células multipotentes. A célula-tronco embrionária nós chamamos de totipotentes, porque ela pode produzir todas as células de um ser vivo, todos os tipos de tecidos. Eu acabei de dizer para vocês que a medula óssea ela produz células do sangue. Então, ela é uma célula que produz algumas células diferentes, então ela é multipotente, que é o tecido hematopoético. Hema, você lembra de hemácias, você lembra de sangue, embora ela não produza só sangue, mas também células brancas também. Então, a número 2 está correta. Então, ó, já descartamos ali a alternativa A e a alternativa B. E a alternativa E também, tá? Então pode ser a C ou a D, tá? Então a 2 está correta. Vamos ver se a 3 está correta. Um desafio na produção de células animais ou células de carne in vitro, que são ali, não são por reprodução, são em laboratório, é a formulação correta de um meio de cultura que deve mimetizar ao máximo o ambiente e nutrientes presentes no organismo vivo. Então, olha só, vamos imaginar que ali onde vai ser produzida essas células, seja uma garrafa, um boro, uma placa de Petri, seja o que for. Essa estrutura onde a célula vai crescer, ela precisa se mimetizar, ou seja, ela precisa ter o mesmo nutriente que um tecido muscular do animal teria aqui para poder crescer. Então ele precisa receber os mesmos minerais, as mesmas proteínas, as mesmas gorduras, os mesmos carboidratos, na mesma quantidade que estaria no corpo dele. Então o desafio mais difícil é produzir um meio que essas células vão crescer, que ela consiga receber tudo que receberia no corpo do animal, mas recebe fora dele, para até mesmo para ter uma aparência seja igual, o gosto seja igual e tudo mais. Então, número 3 também está correta. Então, aqui
Pode ser, então, a letra C ou pode ser a letra D ainda, né? Que a 2 e a 3 está correta ali. Vamos ver o número 4. Uma célula-tronco possui o genoma completo do organismo. Gente, cada célula do meu corpo tem ali no núcleo todos os genes do meu corpo. Peraí, professor. Então quer dizer que se eu tirar uma célula da tua testa, vai ter ali dentro o núcleo todos os genes ali que vão produzir todas as partes do seu corpo. Sim, inclusive o olho. Inclusive o olho. Inclusive o nariz, inclusive a língua. Sim. Mas, professor, por que aqui não parece testa e aqui não parece olho? Porque, gente, você tem lá o DNA. Alguma parte do DNA está expressa, está ativa e outra está inativa. Então, por exemplo, as partes onde mostra que está ativa para formar o tecido do meu olho, está inativa a parte do gene para formar pele. E aqui está ativa para formar pele e aqui inativo para formar olho, certo? Continua a leitura. Uma célula-tronco possui o genoma completo do organismo. Sim, como qualquer outra célula. Tem todos os seus genes sendo expressos de uma vez na célula, devido à ausência de regulação da expressão gênica. E aí? Opa! Já devo perder aqui. Gente, todos os genes estão expressos? O que eu acabei de dizer? Não, eles não estão expressos. Porque se eles estivessem expressos, uma célula não seria diferente do que é de uma célula que você quer manipular ela. Então, simplesmente, ele está ali ativado apenas o formato dela. Então, se eu tirar aqui, ó, eu tenho somente ativo aqui o formato para formar tecido da pele da minha testa. Mas todos os outros genes, eles não estão expressos. Ok? Não tem como estar expresso, porque senão seria um neurônio, seria um músculo, não seria. A número 5. Então, a gente já sabe que está correta aqui, então, a D, né? O cultivo de células animais em um bioreator requer, além de um meio de cultivo adequado, que é onde ele vai estar crescendo a célula, um fluxo de gás, correto, de oxigênio e gás carbônico, além de monitoramento de controles precisos para saber se ela vai crescer realmente com tudo que ela precisa para ter a característica mais real, mais idêntica possível. Beleza? Então, letra D. 2, 3 e 5 está correta. Tá bom? Vamos lá, então. Próxima questão, acho que é a terceira. A tecnologia do DNA recombinante pode ser empregada na biossíntese, ou seja, na produção de insulina humana, trazendo enorme avanço na área da medicina. Atualmente, produtos farmacêuticos sintetizados por meio dessa tecnologia são utilizados para tratar diversas doenças. Está dizendo ali no comando, a produção de insulina pela técnica de DNA recombinante tem impacto favorável na saúde de indivíduos que têm o quê? A insulina sendo produzida de forma recombinante, como acontece, por exemplo, que eles vão lá, pegam um gene humano que produz a insulina, colocam lá nas bactérias, e as bactérias vão expressar e produzir essa insulina em grandíssima quantidade. Pensa, isso antes era feito com porcos, então o acesso era muito difícil e era muito caro as doses de insulina. Hoje se tornaram mais baratas e muitas vezes de graça para quem tem o alto índice de glicemia no corpo, ou seja, favorável para quem tem diabetes. Letra B. Beleza? Vamos para a próxima. Aqui. Os micro-organismos eucariontes possuem um passo específico de recombinação genética incorporado na formação das células sexuais. Em partes de cada par de cromossomo diploide são trocados, aumentando assim a diversidade genética dos esporos resultantes. Então, deixa eu só explicar essa parte, tá? Lembrando que o ser humano, por exemplo, ele é diploide. Nós temos 46 cromossomos, certo?
Então, 23 cromossomos que veio do pai, 23 que veio da mãe. Então, por exemplo, lá no par de cromossomos que diz a cor dos meus olhos, eu recebi um cromossomo do meu pai e um cromossomo da minha mãe, certo? Os olhos do meu pai é mais escuro, os olhos da minha mãe são iguais ao meu. Então, isso significa o quê? Que os olhos da minha mãe é o que manifestou e os olhos do meu pai não. Então, o que pode acontecer? Tendo um filho, ele pode vir tanto com os olhos da mamãe, da vovó ou do vovô, né? Então, o que acontece? Esse está manifestado, o outro não. Então, eles sempre são diploides, tá? Mas, algumas vezes, pode acontecer deles criarem e recombinarem a sequência de DNA e aí criar mais alterações, mais graduações de cor. Por exemplo, o meu olho, não dá para você ver aqui talvez, mas ele é um castanho claro. Da minha mãe é um castanho ainda mais claro. Então, o que acontece? Foi uma variação que aconteceu, tá? Então, olha só, continuando a leitura. Nas bactérias, a recombinação genética não está ligada à divisão celular. Em vez disso, é considerada parte de algumas estratégias diferentes destinada a aumentar a diversidade genética. Olha só aqui, gente. Aqui você está vendo bactérias que estão fazendo um tipo de reprodução chamada de conjugação. O que seria essa reprodução, professor? Gente, toda vez que você ouve falar de bactéria, em vários exemplos, às vezes você tem livros, os professores dão, dizendo assim, as bactérias é um exemplo de seres que se reproduzem por mitose, né? Então, uma bactéria se autodivide de forma outra. E aí ela se reproduz muito rapidamente, tal, aquela coisa toda, certo? Agora, as bactérias, além de se reproduzir assexuadamente, elas também podem se reproduzir sexuadamente. Ah, professor, tem sexo? Claro que não. Tem troca de material genético. Você já ouviu falar em algum momento, apareceu uma super bactéria que não está conseguindo ser retida ali, contida com antibióticos. Por quê? Porque essa bactéria é uma bactéria que teve uma troca de DNA, formando um terceiro tipo que não consegue ser, que não tem resistência, que tem resistência a antibiótico, certo? Um dos exemplos dessa reprodução é essa daqui que vocês estão vendo. A bactéria, ela simplesmente cria uma estrutura que passa para uma outra, transferindo parte do DNA, criando um terceiro tipo de bactéria. Olha só essa fotomicrografia que maravilhosa que é. Isso é uma foto real de duas bactérias. Uma simplesmente liberou essa estrutura chamada de fímbrias, tá? Parece um pelinho, mas são fímbrias, e ligou uma outra. E você percebe que as bactérias são diferentes. Uma tem uma quantidade de fímbrias bem maior do que a outra. Ao uma passar DNA para outra, quando ela recombinar esse DNA, ela vai criar uma terceira variabilidade, tá? Então, a bactéria também pode ter aumento de variabilidade, certo? Nos seres humanos, acontece esse evento aqui chamado de crossing over. Na hora que vai produzir espermatozoide e óvulo, você tem essa troca de material genético. Claro, isso não acontece sempre no ser humano, tá? Em apenas de 20% das vezes acontece isso daí, aumentando a variabilidade também. Ok, olha só o comando da questão. Conforme citado no texto, podem ser considerados como exemplo dos processos de recombinação genética para micro-organismos eucariontes, como o caso dos seres humanos que eu dei exemplo, e bactérias, respectivamente, o quê? Tá aqui, ó. Permutação cromossômica e a conjugação. Então, permutação cromossômica você pode ver em livros também como crossing over ou recombinação gênica. Ele recombinou genes já existentes, tá? Isso acontece em indivíduos eucariontes. No caso das bactérias, ela tem 3 formas de se reproduzir: por transformação, por transdução e conjugação. Então, a conjugação seria um desses exemplos dessa troca de material genético para aumentar a variabilidade, tá?
Última questão, tá aqui, ó. O esquema ilustra uma metodologia biotecnológica para obtenção de plantas transgênicas, tá bom? Então você está vendo ali uma bactéria, tem o isolamento de DNA, você tem a clonagem do DNA, a extração do gene de interesse, fabricando o gene transgene, inserção desse gene no tecido da planta, planta transgênica e pronta a reprodução. Então, o que você teve ali? Você teve simplesmente a inserção de um gene diferente, tá? A inserção de um gene diferente, chegando até a planta. Então, olha só, o desenvolvimento de plantas transgênicas, como o representado no esquema, depende essencialmente de quê? Então, o que a gente precisa? Simplesmente aqui, ó. Acho que não está passando aqui. Ok, isso, foi lá. Da adição de genes de uma espécie em organismos de outra espécie. Então, isso é a transgenia. É você pegar o gene de uma espécie, como vocês viram aqui da bactéria, inserindo em uma outra espécie. E isso geralmente fazem para quê? Para aumentar a produção, para resistência a algum tipo de praga, para melhorar a cor, para melhorar a aparência, para melhorar muita coisa. Então, isso é um exemplo de transgenia. De todos esses exemplos, a gente tem, coloquei dois exemplos de questões falando sobre transgenia e mais uma falando sobre recombinação. Então, a transgenia é algo assim que você verá principalmente nos exercícios do chave do Enem, e cada uma das vezes ele pergunta de uma forma diferente. Mas a ideia é essa: você ter um gene de um indivíduo que é inserido em outro gene. Ao ele se recombinar, ele produz uma característica de interesse no indivíduo. Tá bom? Bom, espero que tenha aprendido um pouquinho sobre biotecnologia e a gente se vê quando? No Chave do Enem número 8. Valeu, gente. Tchau, tchau. Fala galera, que bom estarmos juntos aqui mais uma vez para o nosso Chave do Enem. Hoje com um conteúdo que é de certa forma desafiador, né? O pessoal costuma ter aí certos problemas, mas um conteúdo também muito legal, com muitos fenômenos interessantes, curiosos e muito úteis. Nos cerca o tempo todo. Hoje nós vamos conversar sobre eletromagnetismo, beleza? Vamos juntos? Mas antes, é claro, não esquece, já ajeita aí o seu lugar, já pegou sua água, o seu suquinho? Tá confortável aí para acompanhar a gente? Tá com seu balde de pipoca perto? Então vamos lá? Já tira aquela foto, posta na sua rede social e marca lá o @chave do Enem. Vai ser muito legal interagir com vocês por lá, tá bom? Vamos juntos então? Nossa primeira de hoje nos diz aqui a respeito de um fenômeno, de uma coisa que está bastante presente aí no dia a dia das pessoas, o fogão. Olha só. O fogão por indução funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica induzida no fundo da panela. Ah, então aqui ele está falando daquele tipo de fogão que não tem chama, ele é um fogão sem chama, né? É aquele que você coloca lá a panela em cima das rodinhas lá do fogão e ela aquece. Bom, com consequente transformação de energia elétrica em calor por efeito Joule. A principal vantagem desses fogões é a eficiência energética, que é substancialmente maior que a dos fogões convencionais. Bom, a corrente elétrica mencionada é induzida por... Então, o que é que faz surgir essa corrente elétrica? Letra A, radiação. Letra B, condução. Letra C, campo elétrico variável. D, campo magnético variável e E, ressonância eletromagnética. Bom, vamos por partes aí, né?
Letra A, radiação. Na verdade, ali ele não tem uma emissão de radiação, né? A radiação, ela não vai entregar para a gente essa produção de corrente elétrica ali. A condução, ela é um mecanismo de troca de calor, ela também não vai entregar para a gente essa corrente elétrica. O campo elétrico variável, bom, o campo elétrico em um determinado lugar ele pode até mudar, não é? E pode, inclusive, eventualmente produzir corrente elétrica, mas não é um mecanismo de produção de corrente elétrica, por exemplo, numa panela. Então, o que nós temos é o campo magnético variável. Um dos princípios básicos aqui do estudo do eletromagnetismo é que cargas e campos magnéticos interagem. Só que elas só interagem quando existe movimento relativo entre eles. Então, uma carga parada, uma carga em repouso e um campo magnético parado, né, em repouso, você não tem interação entre eles. Agora, se essa carga se movimenta sobre o campo magnético, aí ela sofre ação de uma força magnética. E se esse campo magnético ele varia, se ele se movimenta em relação a algumas cargas, ele também consegue produzir força sobre elas e movimentar essas cargas. Então, a indução eletromagnética ela é isso. É você ter um condutor, por exemplo, que está cheio de cargas ali dentro dele. Imagina lá um fio de cobre, por exemplo. Dentro desse fio de cobre está cheio de cargas. E quando você pega um campo magnético e fica passando esse campo magnético por esse fio, mas eu não estou dizendo simplesmente de colocar o campo magnético ali, mas é de ficar alterando ele ali dentro, mudando esse campo magnético, né? Ele variar esse campo magnético, fazer com que as linhas de campo se movimentem. Então você conseguirá produzir movimento, dependendo do ângulo, você conseguirá produzir movimento dessas cargas dentro desse condutor. Isso é uma corrente elétrica. Então, no caso da panela, o que nós produzimos, o que é produzido ali, né? É um campo magnético variável e esse campo magnético variável, então, ele induz o surgimento de correntes elétricas na panela. E, obviamente, você tem, então, resistência nessa panela, né? A passagem dessas cargas, dessa corrente elétrica. E, por conta dessa resistência, você tem efeito Joule, você tem produção de calor. Logo, a própria panela esquenta nesse tipo de fogão. Olha só que mecanismo muito curioso, não é? Não é o fogão que esquenta, é a própria panela que esquenta. É por isso que você não consegue utilizar qualquer tipo de panela, né, nesse fogão. Tem que ser uma panela que interage aí com esse campo magnético variável. Beleza? Muito legal já esse nosso primeiro fenômeno. Pessoal, esse fenômeno da indução, ele é um fenômeno importantíssimo, tá bom? Muito importante porque é nele que está baseado praticamente todos os métodos, com exceção de um ou dois, métodos de produção energética que nós temos. Quando nós pensamos, por exemplo, numa hidrelétrica, numa eólica, numa usina nuclear, termoelétrica, essas usinas todas de produção, elas estão baseadas nesse fenômeno. Então, o que vai mudar é como que você movimenta esses ímãs ou esses condutores em cada usina, né? Então, você vai usar água para movimentar e criar essa variação do campo magnético. Você vai utilizar vento, você vai utilizar vapor de água, no caso das nucleares, por exemplo, né? Você vai utilizar o que para gerar esse movimento? Mas o método em si, ele é basicamente esse mesmo que acontece lá no fogão de indução, ok? E aí nós geramos, então, correntes elétricas que podem ser utilizadas, inclusive, comercialmente. Obviamente, lá no fogão isso é controlado, é pequeno, né? E você não tem dissipação daí dessas cargas, ok? Muito bem. Seguindo aqui, então. Olha só que legal esse aqui, hein? Vamos lá. O físico Hans Ørsted observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. Então, quando você tem cargas em movimento, em torno dessas cargas, elas conseguem gerar em torno delas, produzir em torno delas um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica I, constante com sentido para cima. Observe na figura ali embaixo, você tem um vetorzinho, né, uma setinha para cima, com um izinho do lado, identificando o sentido dessa corrente. Os pontos A, B e C, identifica lá na figura os pontos A, B e C, que estão numa volta, um círculo pontilhado ali em torno do fio.
estão num plano transversal e equidistantes do fio. Então, formam um círculo ali em volta do fio. Em cada ponto foi colocada uma bússola. Então, no ponto A você tem uma bússola, no ponto B você tem uma bússola, no ponto C você tem uma bússola. E ali tem um desenho da bússola. Observe que a parte escura da bússola está representando para a gente o norte magnético dela. E a parte clara está representando o sul magnético da nossa bússola. Então, triângulo escuro norte, triângulo claro sul, ok? Considerando apenas o campo magnético, sem outras considerações. Por causa da corrente I, então só vamos considerar o campo criado pela corrente elétrica. As respectivas configurações da bússola no ponto A, B e C serão? Então essa bússola ela vai interagir magneticamente com essa corrente elétrica. E em que posição então essas agulhas aí dessas bússolas ficarão? Bom, como é que a gente vai conseguir saber disso? Para isso nós temos uma regrinha e nós vamos utilizar a mão direita para conseguirmos identificar essa regra. Então observe ali, ó. Regra da mão direita é a seguinte: você vai fazer assim um joinha com a sua mão, olha só. No seu joinha, o seu polegar ele vai indicar o sentido da corrente elétrica, ok? Então tá lá, corrente elétrica. Nesse nosso caso ela tá para cima, então o polegar para cima. E os seus dedos, os demais outros dedos, a direção na qual eles estão apontando nesse momento aí para a palma da sua mão é a direção no qual o campo magnético está circulando em torno da corrente. Então, a corrente elétrica ela cria campos circulares em torno dela. E esse campo ele pode girar para um lado ou para o outro lado. As linhas de campo podem estar para um lado ou para o outro lado. Observe que se você inverte o sentido da corrente, se ela vai para baixo, também inverteu o sentido de rotação desse campo magnético. Mas a nossa corrente aí é para cima. Então ele está girando assim, ó, né? Do lado esquerdo ele sai aí da sua tela, do lado direito ele entra na tela. Ele dá a volta lá atrás, do lado esquerdo ele sai da tela, dá a volta pela frente e entra na tela. Seria esse sentido. Observe, inclusive, que na imagem ali, ó, em B e em C, quase que dá para ver uma seta ali, né? Não é exatamente uma seta, eles colocaram um pontinho, mas o pontinho quase virou uma seta, indicando esse sentido do campo magnético, ok? Então ele está girando assim, ó, do lado esquerdo ele sai da tela, do lado direito ele entra na tela. Muito bem. Então, que configuração a bússola vai assumir? A gente vai precisar observar as linhas de campo. Lembre-se que para interações magnéticas, as linhas de campo elas sempre vão de norte para... Muito bem, de norte para sul. Então, as linhas magnéticas sempre vão de norte para sul. Se as linhas estão, então, girando, faz aí com a sua mão para você perceber. Neste sentido aqui, da flecha azul que eu coloquei ali para você, olha só. Elas estão girando dessa forma aqui, lá na imagem. Então, a configuração da bússola só pode ser essa daqui da letra D. Por quê? Observe que, no sentido em que a flecha vem, ela sempre vai encontrar primeiro um polo sul, que é onde as linhas de campo chegam. E no norte, ela sempre estará saindo dos nortes, que é de onde as linhas de campo saem. Então, a bússola ela vai se alinhar com essas linhas de campo produzidas pela nossa corrente elétrica, que só pode gerar para a gente a configuração da letra D. Observe que a gente tem outras parecidas até com ela. A letra C, o primeiro lá de trás ele é até parecido, só que está invertido ali, né? O polo norte aparece contrário, parece recebendo essa linha de campo. Isso não vai acontecer, não é? Na letra E a gente tem uma configuração até parecida também, só que na letra E a gente tem também uma que está invertida, aquela lá de trás, ela está invertida. Na verdade, está quase todas invertidas ali, né? Todas invertidas, todo sentido contrário, olha lá. Todos os nortes estão recebendo as linhas de campo e os suls estão no sentido da saída da linha de campo. Então, só sobra para a gente a alternativa letra D. Muito curioso essa questão aqui, uma questão puramente de análise, não é? Mas também importante para a gente conhecer essa regrinha aí da mão direita para condutores elétricos, tá bom? É importante a gente entender, às vezes, o sentido para onde estão essas linhas de campo, e isso acontece em vários tipos, em várias modelagens de questão, então essa regrinha da mão direita ajuda bastante, tá bom? A regrinha do joinha aí, e só funciona com a mão direita ela, tá bom? Muito bem, próximo. Essa aqui a gente já vai usar uma outra regra, hein? Vamos lá que eu já vou conversar com vocês. Duas esferas carregadas com cargas iguais em módulo e sinais contrários estão ligadas por uma haste rígida isolante na forma de alterno. Então nós temos ali, ó, duas
carguinhas, uma positiva e outra negativa, com cargas iguais. Tem a mesma carga as duas. Só que elas estão para uma haste que não deixa elas trocarem cargas. E ela também é rígida, ela é isolante, então não deixa trocar cargas, e é rígida, não deixa elas se aproximarem uma da outra. Ou seja, a interação elétrica entre as duas, para a gente, tanto vai fazer, porque elas estão presas ali, então não tem como elas interagirem em termos de se aproximarem, se movimentarem uma em direção à outra, etc. O sistema movimenta sob a ação da gravidade numa região que tem um campo magnético horizontal uniforme B, da esquerda para a direita. Então, tá vendo que você tem várias retas com setas indicando o sentido para a direita? Aí, ó, tem 4 retas. E lá em cima tem marcando um B. Então, esse é o sentido do nosso campo magnético. As linhas de campo magnético estão apontando aí para a direita. Beleza. A imagem apresenta o sistema visto de cima para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade G que atua na região. Então, ali no cantinho direito, você também vê uma bolinha com um X no meio e um G do lado. Isso identifica para a gente a direção do vetor aceleração da gravidade. Toda vez que você tem a bolinha com um X, significa que o vetor está para dentro do plano. Então, ali, esse nosso vetor ele está apontando aí para dentro da sua tela. Ok? Então, nós estamos olhando de cima essas nossas cargas. O campo magnético está passando para a direita e nós estamos olhando de cima. Tenta imaginar aí na sua cabeça agora isso tridimensionalmente. Visto de cima, o diagrama esquemático das forças magnéticas que atuam no sistema no momento inicial em que as cargas penetram na região do campo magnético está representado em... Muito bem. Então, nós precisaremos usar aqui agora a regra da mão esquerda. Ok? Nós vimos agora uma regra para a mão direita, agora nós veremos uma para a mão esquerda. Então, na mão esquerda você vai fazer assim, ó, você vai deixar todos os seus dedos em 90 graus um com o outro, tá? Desculpa, todos os dedos não, desconsiderando aqui o anelar e o mindinho, tá bom? Nós vamos deixar aqui dedo médio, indicador e polegar, todos em 90 graus um com o outro. Faremos essa figura aqui. Então, cada um dos dedos vai representar uma das grandezas que interagem para a produção dessa força magnética, tá bom? Primeiro, o dedão, então, vai representar a força magnética. Então, o dedão está representando para a gente força magnética. O indicador vai representar para a gente a direção do campo magnético, ok? Então, o dedão, né, o polegar, indica a direção da força magnética. Indicador, a direção do campo magnético. E o dedo médio vai indicar para a gente a direção da velocidade, ok? A velocidade das nossas partículas, beleza? Então, olha só, aí nesse esquema nós vamos agora então tentar verificar o que está acontecendo para onde aqui, tá bom? Bom, observe então que essas cargas elas entraram nesse campo acionadas pela aceleração da gravidade. Então, se nós temos a aceleração da gravidade, essa aceleração da gravidade, ela está empurrando ou puxando essas cargas para baixo, na direção dela. Então, a velocidade das cargas é na direção da aceleração da gravidade. É como se você solta um objeto e esse objeto cai por ação dessa aceleração da gravidade. Essas carguinhas, elas também estão caindo com a velocidade voltada para a aceleração da gravidade. Então, o vetor velocidade, que é o seu dedo médio, precisa estar na mesma direção da gravidade. E nós vimos ali o vetorzinho da gravidade, que é a bolinha com x, ele está para dentro. Então, você vai pegar o seu dedo médio e colocar ele assim para dentro da tela, apontando para dentro da tela. Colocou aí? Sua mão deve ficar com uma configuração parecida com a minha. A não sei que você tenha deixado assim, também pode ser assim, não é? Mas o dedo médio tem que ficar para dentro da tela. Beleza. Aí, então tá assim, né? O indicador, ele indica para a gente a direção do campo. Observe que o campo está para a direita. Então, mantendo o seu dedo médio para dentro da tela, você precisa levar o seu indicador para a direita. Dedo médio para dentro da tela, indicador para a direita. Dedo médio é a velocidade da partícula, indicador o campo magnético. Observe que automaticamente o seu polegar só pode ficar para onde? Para baixo. Isso quer dizer que a força magnética, então, ela está atuando para baixo, sempre para baixo, né? Nesse caso aqui, para baixo. Então, olha só que curioso, para onde essa carga será desviada? Professor, mas olha ali, tem vários, tem a positiva, tem a negativa, como é que é? Essa regrinha da mão esquerda aqui, pessoal, ela é válida nesse formato para cargas
positivas, tá bom? Cargas positivas. Então faz lá a regrinha da mão esquerda, você vai descobrir para onde atua a força magnética de uma carga positiva. Então nesse caso, a carga positiva estará sofrendo força para baixo, ok? Mas e a carga negativa, professor? Como é que acontece? Bom, a carga negativa é a mesma coisa, só que o sentido será contrário. Então, se a nossa carga positiva está com direção vertical, sentido para baixo, então a carga negativa estará com sentido para cima, né? Então, olhando ali o desenho que representa isso para a gente, é o diagrama da letra A. Olha lá, o vetor positivo para baixo e negativo para cima. Muito legal, não é? Essa regra da mão esquerda. Eu acho sensacional essa regrinha. Muito bem. Vamos lá. Temos o nosso próximo aqui para a gente discutir. Os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso, é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta. E quando ela entra em movimento, é gerada energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador, encontram-se um ímã e uma bobina. Então, um ímã e uma bobina para você conseguir criar esse campo magnético variável, né? O princípio de funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de que, então, letra A, corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético nessa região. Letra B, bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera uma corrente elétrica. C, bobina em atrito com campo magnético no circuito fechado gera uma corrente elétrica. D, corrente elétrica é gerada em um circuito fechado por causa da presença de um campo magnético. E E, corrente elétrica é gerada em um circuito fechado quando há variação do campo magnético. Bom, pessoal, que fique bem claro aqui, corrente só é gerada quando tem variação do campo magnético, portanto, alternativa letra E. A D diz que a simples presença do campo magnético já geraria corrente elétrica, isso não é verdade. Não basta só ter, ele precisa variar. Letra C, ele diz atrito da bobina com o campo magnético. Atrito é uma coisa mecânica, elas não precisam atritar uns com os outros para gerar. A B diz que bobina imersa num campo magnético em circuito fechado gera corrente elétrica. O fato dela só estar imersa no campo também não garante nada, não é? Não gera corrente elétrica quando ela só está presente no campo, sem que o campo varie. E letra A, corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético nessa região. Bom, a corrente elétrica no circuito de fato gera campo magnético, mas não é isso que explica o surgimento da corrente elétrica. A gente está querendo saber por que a corrente elétrica é gerada e não o surgimento de um campo magnético, ok? Muito bem. Questãozinha legal isso aqui, né? Questãozinha teórica bem curiosa. A letra A ali, talvez, por ser uma afirmativa correta, talvez pudesse confundir, mas embora seja o correto, não responde a nossa questão, não é? Vamos lá, para essa aqui agora. Essa aqui é um pouco mais desafiadora, tá bom? Matematicamente mais desafiadora, para a gente conseguir interpretar o que está acontecendo é um pouco mais desafiador, mas vamos lá para a gente conseguir entender o que está acontecendo aqui e conseguir calcular esse negócio. A gente vai precisar buscar conhecimentos de vários lugares que a gente já estudou, tá bom? Vamos lá. O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B. Então, lançou o íon no campo magnético, descrevendo uma trajetória helicoidal conforme a figura. Então, aquilo que está desenhado em vermelhinho ali é uma trajetória helicoidal, né? Ela vai fazendo essa molinha ali em volta do campo magnético. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ. Então, observe ali que se a gente olhar no YZ, acha lá os eixos, onde está o eixo Y, onde está o eixo Z. Se a gente olhasse, então, daqui da direção de X e olhasse só o que está acontecendo em YZ, a gente ia ver simplesmente rodando um movimento circular. Mas esse que a gente está aí vendo é a composição desse movimento circular com uma translação ao longo do eixo X. Então, ele também está em movimento uniforme ali ao longo do eixo X. Então, ao mesmo tempo que ele está em movimento circular, ao longo do eixo X ele está andando uniformemente e isso cria essa trajetória helicoidal aí. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente da sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores Q, B, N e T,
que é carga, campo, né? N, que é o número de voltas, e T, que é o tempo, pode-se determinar a massa do íon. Ok. Então, a pergunta é, a massa do íon medida por esse dispositivo será? Uau, vamos lá, né? Resolução algébrica e vamos tentar entender o que está acontecendo aí. Primeiro, nós vamos precisar nos basear aqui no que está acontecendo de movimento, porque as informações que nós temos são a respeito do movimento. Então, lembrando, em YZ, nós temos um movimento circular. E em X, nós temos um movimento uniforme, tá bom? Bom, e de onde é que vai surgir a massa nesse negócio aí? Primeiro nós vamos ter que entender que tem uma força magnética, então, atuando aí nessa nossa carga. E essa força magnética é responsável por fazer ele ficar girando assim no campo magnético. No campo magnético, isso mesmo. Então, a força que está atuando nele, ela está atuando como uma força centrípeta, a força que produz esse movimento circular. Se você aplicar aí a regrinha lá da mão esquerda, você vai perceber que essa força ela sempre vai ficar apontando para o centro, conforme essa carga vai andando ali nessa trajetória. Aplica ali a regra da mão esquerda, você vai perceber que o polegar ele sempre vai ficar voltado para o centro da trajetória, tá bom? Pode aqui, pela posição onde ela está, não ficar tão fácil de você aplicar a regra, mas ela estará sempre apontando para o centro, tá bom? Beleza. Já que ela está apontando sempre para o centro, então ela está atuando como força centrípeta. Eu vou substituir ele, então, quem é a força magnética e quem é a força centrípeta. Força magnética ela é dada por carga vezes velocidade vezes campo magnético vezes o seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. E isso tem que ser igual, então, à força centrípeta. Quem é a força centrípeta? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Apareceu a massa ali que a gente quer. Então, de maneira geral, bastará nós isolarmos essa massa aí para a gente encontrar qual das expressões ali estão corretas. Mas observe que tem mais algumas coisas ali. Por exemplo, não aparece seno ali, então esse seno, de alguma forma, a gente vai ter que avaliar ele. Aparece um 2 ali que a gente não tem, em algumas alternativas pelo menos, né? Aparece 2, aparece π, aparece algumas coisas que nós não temos aqui na nossa forma. Então a gente vai ter que pensar um pouquinho o que está acontecendo aqui nessa nossa forma. Tá bom? Então vamos lá, vamos aos poucos. E também não aparece o V ali, né? Não aparece a velocidade para a gente. Bom, então vamos começar pensando o seguinte. Esse ângulo que existe entre eles, entre a velocidade e o campo, é o ângulo de 90 graus. Lembra lá da regra da mão esquerda? Olha só, todos os vetores formam entre si 90 graus. Né? Todos eles formam 90 graus entre si. Então, já que eles formam 90 graus entre si, esse seno aí é um seno de 90 graus. E o seno de 90, ele vale, bom, o seno de 90 vale 1, não é? Mas antes da gente trocar esse seno de 90 aí por 1, olha só curioso, a gente pode pegar a velocidade, observe que aparece velocidade do lado esquerdo e aparece também velocidade do lado direito. Então eu posso pegar a velocidade que está do lado esquerdo e passar ela dividindo para o lado direito. Pelo menos assim a gente já vai sumir com aquele quadrado que apareceu ali do lado direito, né? E agora a gente pode operar. Olha lá, seno de 90 vale 1, então substitui por 1. V ao quadrado dividido por V, fica só V, né? Então, ficamos com carga vezes campo vezes 1, que é igual a massa, que multiplica velocidade dividido pelo raio. Já melhorou bastante, já assumiu seno, já assumiu várias coisas, mas ainda tem uma velocidade ali que nós não temos, né? Nenhuma das alternativas da resposta aparece velocidade. Então, se a gente tentar isolar a massa agora, essa velocidade ela vai ficar ali dando trabalho para a gente. Mas essa velocidade que ele tem é a velocidade com a qual ele está andando ali, né? No eixo X. Então, bom, velocidade é distância dividido pelo tempo. No eixo X é um movimento uniforme, então ΔS por ΔT. Desculpa, eu falei no eixo X, né? Mas é a velocidade com a qual ele está andando na trajetória circular dele, tá bom? Então, qual é a distância a qual ele está andando nessa trajetória circular dele? Bom, se a gente for pensar para cada volta, vai ser a distância de uma volta completa. E isso é 2πr. Né? Então, cada volta, 2πr, porque 2πr é o comprimento de uma circunferência. Só que não é o total que ele está andando isso, né? Porque ele também está andando lateralmente.
Então, vezes n, que é a quantidade de voltas que ele está dando, que ele está dando várias voltas. Então, temos 2πr vezes n dividido por t, que é o tempo que ele está demorando aí nesse movimento dele, ok? Então, no lugar ali de ΔS por ΔT, ΔS virou 2πrn e t continuou t mesmo. Bom, a gente consegue melhorar isso aqui. Divisão de duas frações, copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, aquele r que apareceu lá embaixo, ele vai aparecer ali no denominador. Ficou r em cima e r embaixo, a gente pode cortar eles, sumiu o r. Então, vai ficar carga vezes campo, vezes 1, que já podia até ter multiplicado, é igual massa, que multiplica 2π vezes n dividido por t. E agora, a gente consegue, então, tentando isolar esse m aí, não é? Então, Q vezes B vezes 1 fica QB. Passa o T multiplicando, então fica QBT igual M vezes 2πn. Passa esse 2πn dividindo, porque eles estão multiplicando a massa. Nós descobrimos que a massa é carga vezes campo vezes tempo, dividido por 2πn, o que nos leva à alternativa letra A. Olha só, hein? Uma questãozinha matematicamente mais complicada, interpretação bem mais complicada, não é? Dessa daqui, porque a gente tem uma trajetória que não estamos tão acostumados assim a lidar, que é uma trajetória helicoidal, mas dentro de eletromagnetismo essas trajetórias elas aparecem bastante, tá bom? E nada mais é do que o casamento, então, de um movimento circular com um movimento uniforme. E observem que aqui a gente não usou assim tantos recursos desconhecidos, né? Usamos força centrípeta e velocidade, a formulazinha da velocidade média. Mas precisamos ir buscando esses conhecimentos, tentando entender o que está acontecendo aqui nessa nossa situação. Se você ficou com alguma dúvida, lembre-se que você sempre pode voltar aqui e assistir novamente a resolução. Você pode também mandar para a gente em qualquer rede social aí a sua dúvida, a sua pergunta, que vai ser muito legal interagir com vocês por lá. Beleza? Muito bem, isso é o que nós tínhamos para conversar por hoje. Eu espero que tenha te abrilhantado e ajudado aí no seu crescimento. Eu vou ficando por aqui. Nós nos vemos na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.